Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística e especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje vamos falar sobre o auxílio e reconhecimento dos especialistas. Fica aqui comigo que eu conto tudinho para você já já. Quem está chegando agora ao canal, este programa das terças-feiras às 20 horas, ele tem como objetivo não ensinar aos terapeutas, mas sim trazer algumas dicas de empoderamento, principalmente, daquilo que eu trago dentro da minha experiência de mais de 30 anos nessa profissão. E também é uma troca, por isso, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de fazer uma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários abaixo do vídeo ou ainda no meu Instagram, Terapeuta Karen Liege. Então, eu aguardo o seu contato e prometo responder tudinho, ok? Vamos lá! Hoje eu trago um assunto sobre os especialistas e o reconhecimento do trabalho dos especialistas. Então eu vou fazer duas abordagens aqui sobre a questão dos especialistas. Quem são os especialistas e para que, afinal de contas, que um terapeuta precisaria de um especialista? Na verdade, o terapeuta ele precisa de vários tipos de especialistas. Eu entendo que é comum o terapeuta, como um profissional autônomo geralmente, estar, na grande maioria das vezes, preocupado com o seu trabalho, preocupado com a sua sobrevivência a partir desse trabalho, que esse trabalho traga um retorno que dê a possibilidade do terapeuta sobreviver desta profissão e não só sobreviver, como prosperar. Então, essa é uma preocupação e essa é uma busca. Existe uma crença, vamos falar logo sobre isso, existe uma crença de que terapeuta, principalmente quando ele trabalha na área holística e mais ainda se ele trabalhar na área espiritualista, ele não pode cobrar pelo seu trabalho. As pessoas esquecem que as outras pessoas precisam sobreviver também. Se eu quero trabalhar como terapeuta, se eu quero tornar isso a minha profissão e dar àquela pessoa que eu atendo o melhor de mim, a minha melhor formação, a minha melhor especialização, se eu quero ter tempo e dinheiro para fazer uma boa especialização, uma boa formação como terapeuta, eu preciso que essa minha profissão me dê condições de fazer isso. Então, quando o terapeuta tem um propósito de ser um excelente terapeuta, ele não vai escolher, por exemplo, um curso de formação pelo preço do curso, mas sim pelo seu valor, por aquilo que este curso está trazendo de valor. E aí vem a investigação. Quem já fez esse curso? O que fala sobre esse curso? Quais as bases de formação que esse curso tem? E mais do que isso, quais os valores éticos e morais que esse curso vai passar para você? Porque nós sabemos que existem cursos e cursos. E a gente precisa escolher aquele que vai trazer o melhor da gente. Então, quando você vai procurar a sua especialização, quem você vai procurar? Um especialista. Alguém que realmente entenda, que tenha tempo e experiência de trabalho, que tenha uma ética e moral louvável, que possa trazer e agregar para a sua profissão o melhor, para que aquele dinheiro que você está ali investindo, ele não seja jogado fora simplesmente. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece inúmeras vezes. Então, há todo um cuidado. Investir em uma boa formação, o nome já diz, é um investimento. Não é um gasto, como a maioria das pessoas costuma ver.
E aqui entra um dos princípios universais da abundância. Abrir um parênteses para explicar que a abundância é um fluxo natural do universo. Você só precisa estar dentro dele. Mas a prosperidade depende do seu esforço, do quanto você está empenhado em pegar a abundância que você recebeu do universo e transformá-la em riqueza. São coisas diferentes. Então vamos lá. A regra, a lei da abundância, ela diz que a gratidão é o sentimento que abre as portas da abundância. Quando você está em gratidão, você tem a mesma frequência da abundância do universo e, consequentemente, você vai ressoar com esse fluxo, com essa abundância, ok? Então, você precisa ser verdadeiramente grato. Grato ao quê? Grato a tudo. Por exemplo, quando você vai pagar uma conta, ao invés de você reclamar, ao invés de você dizer, ah, meu Deus, vou pagar essa conta, agora não vou ter dinheiro para fazer outras coisas, que droga ter que pagar esta conta, você olha para aquela conta que você vai pagar e você agradece pelo que você recebeu. Porque se você está pagando uma conta, muito provavelmente você recebeu algo em troca. E mais do que isso, se eu vou pagar, por exemplo, uma conta de luz, ok? Eu pago a conta de luz e eu preciso saber que, ao pagar esta conta de luz, não só eu estou dando dinheiro por aquilo que eu recebi, que é a luz, que é o chuveiro quente, que é o ar-condicionado neste calorão, que é a possibilidade de usar uma internet, um computador, um telefone. Tudo isso depende de eu ter luz elétrica em casa. Quando eu pago essa luz elétrica, eu também estou pagando, estou dando dinheiro para as famílias e para aquelas pessoas que trabalham nessa empresa. Os engenheiros, os eletricistas, o pessoal do call center que liga, que recebe ligação, que recebe reclamação o tempo todo e que precisa, sim, sustentar as suas famílias. E quando eu dou o meu dinheiro com toda a gratidão do mundo, com o meu coração enlevado por essa gratidão, eu crio uma rede. Essa gratidão, ela se abre, porque eu estou enviando ela com o meu coração, com o meu pensamento, a todas as pessoas que estão nessa rede, a todas as pessoas que estão ali. Quando eu faço isso, o universo diz, uau, essa pessoa realmente merece ter abundância. E a abundância volta para você de muitos lugares, mesmo que inconscientemente estas pessoas não saibam que você fez isso com gratidão. É algo que o universo mesmo manifesta, mas que você recebe vindo de todas as outras áreas. Então, quando você tem esse processo de dar gratidão, de espalhar a gratidão, e você se concentra nisso, você recebe isso de volta, e você recebe isso de volta na forma de abundância. Então, ser grato é um treino diário, é um treino que tem que estar dentro do seu fluxo. Ah, mas como posso ser grato? Você aprende a fazer isso. Num primeiro momento, você vai se concentrar. Aquilo que você gosta muito. Vou dar um exemplo para você. Você recebeu um presente. E esse presente era tudo que você queria naquele momento. Você recebeu um carro de presente. E era o carro dos seus sonhos e era o carro que você queria. Naquele momento, seu coração automaticamente se enche de gratidão. Segura para você esse sentimento. Presta atenção como é que você se sente quando você está verdadeiramente grato. No meu caso, por exemplo, eu me dei conta, num momento em que eu havia quebrado uns discos da minha coluna, e eu fui fazer várias sessões de quiropraxia, e na quarta sessão a minha dor havia ido embora. Eu passei muita dor, tomando remédios muito fortes.
E quando de repente a dor foi embora, eu tinha um sentimento de gratidão tão grande que eu pensava assim, nossa, eu pagaria R$ 5.000 por essa consulta. Era uma vontade de retribuir aquilo que eu havia ganho. Tanto que hoje eu recomendo esse profissional para todo mundo em função do resultado que eu tive. E hoje eu seguro isso. Eu seguro esse sentimento que eu tive naquele momento, daquele alívio fantástico que eu tive, e eu consigo reproduzir esse sentimento para coisas menores, para quando alguém lembra de você, para quando alguém te elogia, para quando alguém liga para você para perguntar como você está, ou manda uma mensagem, ou fala sobre o seu trabalho. Então eu guardo esse sentimento para, na hora que eu recebo, eu devolvo essa gratidão da mesma forma. Eu olho para aquilo e digo assim, uau, é tão lindo ser assim, é tão lindo receber isso das outras pessoas. E então eu faço esse movimento de gratidão, e é esse movimento de gratidão que eu percebo que me mantém dentro do fluxo de abundância. Esse é o caminho da abundância. O caminho da prosperidade é aquele onde eu preciso cuidar dos meus gastos, onde eu preciso pensar para onde eu quero ir, o que eu quero adquirir, o que eu preciso investir. Percebe? Isso é prosperidade. Prosperidade é quando você foca em crescer. Então, assim, quando eu falo de especialistas, eu falo de especialistas em todas as áreas. Ou seja, você busca alguém que lhe dê a formação e que seja um especialista, que seja alguém que realmente entende daquilo que está passando para você em qualquer área que você queira estudar dentro das terapias, certo? Esse é o primeiro especialista que eu acho que é essencial que você busque, que você valorize, que você não fique se queixando, porque afinal de contas, uma pessoa que é especialista e que dá um curso, ela não está cobrando de você o valor do curso, ela está cobrando anos e anos de investimento em estudos, em pesquisa, em experiências de vida, experiências dentro daquela área. Então, isso é valoroso. Se você faz um curso com uma pessoa que acabou de aprender, vou dar um exemplo, tá? Você precisa fazer uma cirurgia de coração. E você tem 2 médicos para escolher. Um deles cobra bem barato, mas ele acabou de sair da faculdade. O outro tem 20, 30 anos de experiência em cirurgias do coração. Já fez milhares de cirurgias, é renomado, conhecido, porém ele cobra o dobro daquele que recém se formou, ou talvez mais. Quem você vai entregar o seu coração? Pense com cuidado, não é mesmo? É isso que a gente precisa pensar, né? Obviamente que uma formação não é a mesma coisa que um coração, mas no final das contas é aquilo que vai fazer toda a diferença, se você vai ser ou não um bom profissional na sua área. Falando nisso, eu me lembrei de uma história que eu gosto bastante, eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Um dia, o dono de uma grande empresa comprou um supercomputador, pensando que esse computador fosse resolver todos os seus problemas. E, passado uma semana, o computador simplesmente parou de funcionar. E ele, muito bravo, chamou a empresa e um técnico para que consertasse o seu computador. E o técnico chegou e começou a fazer testes nesse computador, olhou para um lado, olhou para o outro, abriu, e de repente ele pegou uma chave de fenda, apertou um parafuso, fechou de volta esse computador e o computador simplesmente funcionou. Então o dono do computador, ele perguntou quanto seria esse trabalho e o técnico disse R$ 1.000. E o dono da empresa, muito bravo, porque ele ia ter que pagar R$ 1.000, para que alguém viesse e apertasse um único parafuso. E ele disse, ok, se você conseguir colocar na nota especificamente por que apertar um parafuso custa R$ 1.000,
eu pago os R$ 1.000 para você, mas se você não conseguir especificar, você não vai receber nada. E o técnico pegou uma nota e começou a escrever, especificando por que apertar um único parafuso poderia custar R$ 1.000. Entregou a nota para o dono da empresa, que abriu essa nota, leu, e na nota dizia assim: apertar um parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso é preciso apertar, R$ 999. Eu adoro essa história, porque esses são os especialistas, donos de um conhecimento que você precisa, para que você não precise inventar a roda de novo, sabe? Para que você não precise descobrir sozinho aquilo que já está ali, aquilo que a pessoa já sabe. Você não precisa inventar. Você pode simplesmente utilizar algo que aquela pessoa já sabe. Que parafuso você precisa apertar? Primeiro, seja abundante. O que significa isso? Ser abundante é estar na gratidão. É parar de olhar para as outras pessoas com inveja e dizer, eu quero isso que a pessoa tem, e ir lá e tentar fazer igual, sem ter formação, sem ter estudado, sem ter qualquer experiência. E vamos lá, óbvio que tem pessoas que têm extrema capacidade para um determinado trabalho. Mas, se você não é essa pessoa, você precisa se formar, você precisa estudar, você precisa de humildade para buscar no outro aquilo que o outro tem a oferecer, certo? Isso é uma das coisas que você precisa olhar. A outra questão de valorizar e buscar especialistas é que existe uma frase que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Essa frase é de um empresário americano chamado Jim Rohn. E a ideia dessa frase é justamente que a gente espelha muito, a gente absorve conhecimento das pessoas com quem a gente convive. Este absorver conhecimento, espelhar movimentos e tudo, ele tem um porquê. A gente fala muito dentro da terapia holística que nós somos espelhos dos outros, mas algumas pessoas não entendem bem por que isso, né? Falando assim, eu sou espelho, eu espelho o que você faz, eu reparo naquelas coisas em você que eu não gosto, né? E isso parece um pouco mitológico, um pouco místico, um pouco aéreo, mas a verdade é que existe um neurônio chamado neurônio espelho. O neurônio espelho é aquele neurônio que, quando você é bebê, você olha e repete movimentos. E você vai ver isso nas crianças pequenas, o quanto que elas imitam os adultos, o quanto que elas querem fazer igual. Você está experimentando algo, ela quer experimentar também. Você está fazendo alguma coisa, ela quer fazer também. Ela olha para você e ela vai tentar espelhar. Esse neurônio ele existe tanto em animais quanto em pessoas. E é ele que faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça, espelhando o movimento, espelhando o conhecimento do outro. O neurônio espelho, ele faz com que você absorva o grupo que você convive. Ou seja, se você só vive no meio de pessoas que não são abundantes, de pessoas que não são profissionais, de pessoas que são extremamente autoritárias, extremamente egoístas, você vai reproduzir esse conhecimento. Se você vive no meio de pessoas que são mais humildes, pessoas que buscam melhores formações, pessoas que entendem que precisam aprender com o outro, que precisam crescer com o outro, e que existe sempre alguém que sabe mais e alguém que sabe menos. Esse neurônio, ele vai trazer para você essa formação do seu caráter, da sua personalidade, da sua profissão. Então, quando a gente fala essa frase que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, nós estamos falando também de neurociência, de comportamento. Nós estamos falando também de psicologia.
O nosso cérebro faz isso porque ele quer aprender, ele quer aquilo que o outro faz. Então, nós precisamos entender que se eu convivo com pessoas que são especialistas, se eu trabalho com pessoas que são especialistas, se eu converso com pessoas que têm algo muito bom que eu preciso para me ensinar, o meu cérebro começa a reproduzir. Se eu vivo entre pessoas que são mais gratas, mais abundantes e mais prósperas, em algum momento eu vou também ser mais grata, mais próspera, mais abundante. Se eu vivo entre pessoas que são mais profissionais, que cuidam da sua profissão, ao invés de eu ficar olhando e invejando aquilo, eu devo me aproximar e formar uma amizade, uma lealdade, uma reciprocidade, porque sempre tenho o que ensinar e sempre tenho o que aprender. Então, eu acho que já está mais do que na hora dos terapeutas formarem grupos e escolherem os seus parceiros e buscarem essa formação, buscarem aprender os valores essenciais dos outros. Eu tenho visto esse movimento recentemente. Aqui em Porto Alegre existe um grupo que participa do encontro holístico da Alessandra Hag. E há ali uma troca grande de informações, há ali uma troca grande de crescimentos, quando as pessoas se permitem fazer. De qualquer forma, eu acho que esses movimentos onde essas pessoas se encontram, elas acabam praticando e trocando experiências. De qualquer forma, mesmo quando elas não estão assim tão abertas a fazer isso, como é o caso de algumas pessoas que também participam, mas estando lá, vendo o movimento, permanecendo, né, naquele grupo, em algum momento alguma coisa desperta. Em algum momento você olha e diz assim, nossa, que legal, aquela pessoa tem um cuidado tão grande com o seu trabalho, tem um zelo tão grande, estuda, né, faz aprofundamentos, eu também quero ser assim. Não é eu quero ter o trabalho da outra pessoa, não, eu também quero ser assim. Eu também quero pegar o meu trabalho e fazer o meu trabalho algo essencial, fazer o meu trabalho para que ele seja reconhecido pelas suas particularidades, pelas suas diferenças, por aquilo que eu coloco no meu trabalho. É dessa forma que o terapeuta ele começa a crescer, se diferenciar, a trazer o seu trabalho para algo que seja mais visível. Então, vamos olhar para esse convívio entre terapeutas. Vamos olhar para essa troca que a gente pode fazer. E esse programa, esse formato de programa, é a minha contribuição. A sua contribuição é quando você vem aqui e me manda perguntas. É quando você dá um like no meu vídeo, é quando você se inscreve, é quando você manda a sua contribuição do seu conhecimento, é quando você diz eu concordo com você. É quando você diz eu não concordo com você, eu acho que você está extremamente errada. Então, quando você faz isso, de qualquer maneira, você está contribuindo. Ou para que eu me sinta extremamente grata pela sua presença aqui, ou para que eu me sinta extremamente grata pela sua contribuição, pela sua crítica, para que eu cresça. Porque essa é a ideia desse canal, é que a gente possa juntos crescer. Eu entendo que a terapia holística precisa crescer. Eu entendo que ela, em algum momento, ela vai se tornar extremamente importante e reconhecida. Reconhecida dentro das outras áreas da saúde. Porque ainda não é. Está começando agora a receber os primeiros sinais de aval, de participação. Ainda não é reconhecido como deveria ser. Mas quem tem o dever de transformar a terapia holística numa terapia reconhecida? Nós que somos os terapeutas. Quem mais tem o interesse de que essas terapias
naturais, holísticas, espiritualistas, enfim, né, das diversas áreas com as quais trabalhamos, tem o interesse de que ela cresça. É quem trabalha com e também, obviamente, quem recebe, né? Se você não é terapeuta, mas você é cliente de terapia, você vai lá e recebe o seu reiki toda semana, barras de Access, HQI, que seja qual tipo de terapia que você se utiliza, seja você também participante desse movimento. Porque se você não valoriza, se você que é cliente, que utiliza a terapia holística para você se curar, se você não valoriza, em algum momento talvez isso também possa ser proibido ou possa terminar, certo? Então, juntos a gente se dá as mãos e nós vamos adiante. Bom, existe uma questão aqui, da questão dos especialistas, né? Que é essa questão da valorização, tá? Então eu falei que existe esse espelhamento, eu falei que existe a questão da gratidão e da abundância, e quando nós buscamos especialistas, nós como terapeutas buscamos outros especialistas, quem nós vamos buscar? O pessoal com quem nós fazemos a formação como terapeutas, como das diversas áreas. As pessoas que vão nos ajudar a montar um site, por exemplo. As pessoas que vão nos ajudar a mexer nas nossas redes sociais. As pessoas que vão nos ajudar a gravar um vídeo, nos explicando, nos ensinando, talvez um curso, alguma coisa assim. A pessoa que vai ensinar você a criar uma imagem, talvez, a melhorar a sua imagem, talvez. E desta forma você vai se cercando de especialistas. Ah, mas é muito caro. Depende do que para você é caro. Se você acha que tudo é caro, é porque você ainda não está no fluxo da abundância. Quando você está no fluxo da abundância, as coisas deixam de ser caras para você. E aí você vai pagar com gratidão. Porque aquela pessoa que tem experiência, que tem especialização, que tem estudo naquela área, essa pessoa tem sim valores para te oferecer. Essa pessoa tem algo para incrementar a sua profissão. Então, a partir de agora, vamos, por favor, olhar para esses especialistas, para esses profissionais de outras áreas e vamos valorizar. Você não pode fazer tudo, certo? Eu já tentei, sério. Eu falo para vocês assim, ó, de experiência própria. Eu tentei. Eu mesmo fiz o meu site, eu mesmo cuidei das minhas redes, eu mesmo fui atrás de um monte de coisa. Nossa, como eu me arrependo de ter perdido tanto tempo. Porque enquanto você perde o tempo fazendo tudo sozinho, você perde o tempo que você poderia estar escrevendo seu livro, o tempo que você poderia estar criando material, o tempo que você poderia estar pensando em estratégias de como encher a sua agenda, fazendo cursos de aperfeiçoamento. Vê como é importante a gente não segurar tudo para si? Isso é uma lição e uma grande lição que, graças a Deus, eu aprendi e que hoje eu me utilizo de muitos profissionais em todas as áreas, ok? E eu tenho um prazer enorme e uma gratidão maior ainda em pagar o preço daquele profissional, certo? É isso que eu queria passar para você hoje. Essa valorização tão necessária do outro profissional. Porque quando você valoriza o outro, você atrai para você também a valorização. Terapeuta, para que você seja mestre de si, você precisa ser grato, você precisa ser generoso, você precisa ser humilde e você precisa valorizar, você precisa retribuir aquilo que você recebe. Essa é a dica de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite esse momento. Se inscreva,
clica no sininho e curte se você curtiu esse vídeo, porque isso ajuda ao canal crescer e ajuda principalmente ao YouTube entender que esse programa ele é relevante para você. Assim, eu posso estar contribuindo cada vez mais com essas dicas, com essa participação. E vou lembrar mais uma vez, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, ou mesmo se você tiver alguma ideia sobre algum assunto que seja relevante para a profissão terapeuta, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu prometo que eu vou olhar tudo e vou responder sempre que possível.